Breno. Vamos lá, mano a mano, Palmeiras e Chelsea. Ainda disse que é todo dia, mentira. Foi bem, Ainda mentiu, que não é todo dia. Não, é todo dia. Não, peraí. O que é isso? Não, o vai Ivago com ele, eu tô não precisa dizendo consumar nada, querido. Não, todo dia é como se fosse um recomeço. Ai, meu Deus do céu. Zero paciência, é isso aqui. Nossa, velho, assim, não dá não. Pô, a roupa que eu tô, só que parece uma coisa de super-herói, sabe? Parece Aqueles bracelete, braceletes sei de lá. super-herói. Vai lá, vamos começar o Vez. Com o Everton ou Robert Sanchez? Vai com quem? O Everton, O Robert pô. Sanchez é um goleiro muito inconsistente, pouquíssimo confiável, que já perdeu mano a mano neste Mundial e vai perder de novo, o Everton. O Everton. Ele, inclusive, não foi o titular Everton. nas Copas, né? Mas isso é Ele meio não era óbvio, ele, né, ele era o chat? titular da Pelo amor Premier de League. Deus. Isso. O titular, inclusive, da Conference não foi ele. Não foi ele. Dito isso, o Everton, para o desespero dos perseguidores do Everton, eu nunca vi um cara que não faz mal a ninguém, tem uma carreira constante, ser tão criticado Eu como o entendi Everton. É também. uma loucura, velho, isso aí. Também acho. Entendi. meio Eu nem estranho. sabia que existia isso e eu passei a saber realmente. nesses últimos tempos. Vamos lembrar que a linha defensiva do Verde está toda modificada, né? Quer dizer, praticamente toda. Porque tem uma galera aí que está suspensa. E então vamos lá, o Formiguinha, Giai ou o Reece James? Eu acho que embaça, né? É o Reece James, que até mudou um pouco suas características não tem depois de nem o que tantas falar. lesões e tal, mas é muito bom. Mas tá inteiro, né? Sim. O Reece James, quando tá inteiro, ele vai Quando bem. tá inteiro. Na Menção conference, honrosa pro na conference, o goleiro era o Philip Jorgen. Nas Copas todas, acho que ele só foi titular na Premier League. O que é isso? Que é o mais importante, né? Pro time. Giai ou Reece James? Já tá fazendo uma Copa do Mundo irregular. Em alguns momentos ele tá bem, em outros momentos ele, especialmente no começo, parecia estar meio sem confiança. Mas o Reece James acho que é um outro nível de jogador. Então, o Reece James. Bruno Fux, que, assim, muita gente ali, Não tem como o mais Palmeiras ganhar na agoniada, zaga, teria né? metido a mão na bola quando ele foi de cabeça comendo grama. Ou Adarabioio. Eu vou de Fux. Assim, o Bruno Fux está bem no Mundial, mas se eu tivesse uma vaga eu botaria o Adarabioyo. Eu tô com o Vitor. Até porque uma coisa é o Bruno Fux com o Gustavo Gomes, a outra coisa é o Bruno Fux sem o Gustavo Gomes. E no Pois jogo é. ele não terá o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes ver melhora como quem que está ao vai seu sair lado. isso aí. Normalmente. Perfeito. Mikael ou Cowell? Porque, né, os dois estão suspensos. Exatamente. Não, o Murilo, no caso, está machucado, né? O Murilo tá machucado. E o Eu Gustavo vou, Gomes eu vou de suspenso. Coel aí. Cowell? É. Você também? Também, o Coelho, um zagueiro que começou a aparecer bem na seleção inglesa também. Acho que provavelmente foi o defensor mais confiável do Chelsea na temporada, eu vou de Coelho. É o Vanderlan, que diz que essa é a semana mais importante da vida dele. Vanderlan, ou é o pô, esse Cucurella? Cucurella Nossa, é muito Aí muito eu vou ruim. de Cucurella, né? E olha que eu... Talvez Ruim. seja porque o torcedor, né, vê com outros olhos, eu não acho que o Vanderlan seja o jogador que muitos torcedores do Palmeiras veem, que o jogador que não quer ver de jeito nenhum, não quer escalado nunca, um jogador que não confia. Eu acho ele um cara... É jovem, tem alguns erros de jovem, mas eu gosto do Vanderlan. Mas o Cucurella é um jogador... Diante de uma elite nas laterais bem complicada, hoje eu acho que o Cucurella é da elite na posição Não, dele. não E dá. que talvez diga Não dá, alguma coisa aí. bicho. Parar. Sobre a elite. Ô, Formiga, vai de Cucurella? Vou de Cucurella e digo mais, assim, eu acho que o Cucurella às vezes absurdo. é tirado pra um lateral pior do que o que ele é. Vocês concordam? Porque Fala aí. pelo estereótipo. Porque Cucurella ele é ruim muito demais, completo, não é né? não? Assim, ele é um lateral e desde a Euro pra cá, com a Espanha, ele estabilizou ali num nível muito bom. Muito bom, eu não acho que tecnicamente seja o melhor lateral esquerdo ou esteja na primeira prateleira, mas o desempenho dele o coloca numa prateleira alta, por mais Se que eu eu acho tô que muito tecnicamente louco, tem manda no outros chat melhores, aí. aí eu vou de Cucurella. Boa. A gente vai começar o meio-campo com Emiliano, tá? Não sei exatamente se o Aníbal pode já começar, A inclusive. partir daí, então, por o isso a gente Palmeiras tá já aqui começa com o Emiliano Martínez disputar um pouquinho ou mais. com o Lavia. Vai com quem, Martínez, Bruno Formiga? fácil. Cara, vou te Mas falar, sem pensar. se a gente tá indo com Emiliano. o Emiliano. Emi Eu acho que eu vou Martínez. de Emiliano. Olhando o que tá jogando no Mundial, às vezes Sensato. que teve chance. Comparando os mundiais, né? Sim. De cada um. Tá bom. Porque a votação aqui tem todo mundo à disposição. Quem você escala pra esse jogo decisivo? Emiliano. Você,
Eu acho bem. Eu vou votar no Emiliano também. Acho que o Lavia, acho que. Ó, tô desde que surpreso, chegou, hein, que os o caras Chelsea votando ganhou no aquela batalha lá Emiliano. com o Liverpool por ele e ele praticamente Pagam não pau jogou, pra muita europeu, lesão, muita nossa, coisa cara. picotada. É que agora Começou tá fora não de começou moda como pagar titular. pau pro europeu. E acho que o Emiliano, apesar de ter começado como reserva do Aníbal, acho que quando ele apareceu, acho que ele trouxe mais impacto. Eu vou de Emiliano. Tá. Richard Rios, depois eu vou querer fazer uma brincadeirinha aqui só pra gente pensar sacanagem, hein? nos jogadores do Palmeiras. Vem. Calma. Vem, Só Sacanagem os jogadores essa do Palmeiras que estão fora. Não consegue ficar na pauta, não? Caralho. Richard Rios ou Enzo Fernandes? Cara, o Richard Rios, pra mim, até aqui é seleção da Copa do Mundo. O que vocês Perfeito. acham aí? Mas pra um jogo decisivo desse, eu vou com o Enzo Fernandes, cara. Eu acho o Enzo Fernandes um meia excelente. O Chelsea não tem o Difícil, mas eu vou Caicedo, né? de... Que seria o Caicedo, que Rios. acho que também ganharia do Richard Rios. É uma de pena, Rios. mas já que a gente pensa... Eu acho que Quem tá bem você quer equilibrado, pra esse mano. jogo? Eu sou muito Com o louco de Martins, falar que tá né? Não, equilibrado. não, o Caicedo tá jogando... E aí Eu o Enzo acho Fernandes estaria equilibrado. jogando mais à Mais à frente, né? frente. Eu acho o Enzo um jogador incrível. Bom, então, ele é bom. eu acho que o Richard Rios vai para a Europa em algum momento e tem condição de fazer mais ou menos a mesma função bem. Mas eu acho o Enzo Fernandes um passo à frente. Eu vou de Enzo. Pode ser que seja a torcida do Palmeiras preocupada com o Richard Rios e a do Fluminense com o Arias, né? Tipo, estão olhando demais pros nossos É que eu caras. acho que ali. eu acho Os dois que estão chamando a atenção. eu acho que Não, o o Rios Arias vai vazar depois da Copa do Mundo. assim, o Richard Rios eu acho que tem mais risco de sair. Né? Águas de Lindóia. Eu imagino. Ah, é acho que o verdade. Arias, depois de ter tentado sair, acho que ele renovou e tudo. Se bem que o que o entendi. Gerson fez aí também agora, no ter renovado, não quer dizer muita coisa. Mas eu acho que o Richard Rios é isso que ele está mais pronto para sair do que o Arias nesse momento. Mas enfim, o Mundial do Arias, né, Será? vai ter gente batendo na porta. Não sei se a elite é europeia. Sim. Mas vai ter gente batendo na porta do O Fluminense. elite com certeza. saudita, né? O Richard Rios ou o Enzo Mas Fernandes? a disputa é muito boa, mas o Enzo acho que tá num outro lugar ali de mais recurso. Caralho, E fala inclusive as direito, vezes em que mano. acelerou minimamente no campeonato, na cheio Copa de do Mundo, graça, ele né? foi muito bem, né? Ali, naquela linhaca às vezes e tal. E quando dava uma ligadinha, gol. Aí daqui a pouco achava alguém. Eu acho ele mais jogador que o Richard Rios. Então o Enzo leva. Maurício ou Palmer? Aí o Cole Palmer faz uma Copa do Mundo bem preguiçosa, mas eu acho ele bem mais jogador que o Maurício. Difícil, Então, Talvez seja dos talentosíssimos. Mais preguiçoso. cara é bom, esse Mais esse abaixo, é bom. né? Mais Copa do abaixo. Mundo. Mas acho que Dito acabou isso, agora, eu tô viu? falando isso aqui, ele mete Palmeiras ganhou um o hat-trick resto. contra o Palmeiras, vai, sei lá. Tô imaginando aqui, mas Cole Palmer. Você vai com quem, Tinha velho? que É uma botar o pena Cole não Palmer botar no com o Maurício, porque Estevão. acho que o Mundial dele, no geral, é melhor do que o Mundial do Palmer, mas se eu tivesse um jogador para um jogo decisivo, eu Tinha escalaria que colocar o Palmer com o Cole Estevão. O Maurício é sacanagem. Alan, de novo, lembrando que a gente não sabe qual é a escalação. Alan ou Pedro Neto? Ah, Pedro Neto. O Alan tá muito bem mesmo. enquanto, Pedro acho que Neto. mais um jogador que o Palmeiras trouxe da base que E aí, o que vocês vai acham? Vai render, deixando no chat seja aí, vai mano. render no campo ou vai render em venda. Dinheiros. Acho que ele vai render. Deixa o likezão. Mas eu acho que o participa Pedro no chat Neto com nós aí. faz um mundial melhor, resenhar. e acho que ele tem hoje mais bagagem do que o Alan. Vou de Pedro Neto. Bom Pedro Neto. Bom Pedro Neto. Vai com o Pedro Neto. Acho que por enquanto ainda é o Pedro Neto. Eu só fiquei lembrando aquela adaptação da música Nós Vai Render. Vai render. A base do Palmeiras. Rendendo. Eu não vi essa música. O Nós Vai Descer, lá Não, pra BC. nós vai descer Tu sim. tu não vê nada na internet, assim? Tu não vive os memes? Como é? Não, Que normalmente mundo não. tu tá, assim? Ela tem mais tô o que por aí. fazer. Ela tá na rede dela com com Meditando, chimarrão e né? lendo um livro. Isso. Não. E tá ganhando mais. No Kindle. Não, às vezes sim, mas eu também vejo internet, obviamente. Que eu Nós sou vai uma- render. Mas isso fizeram Vai uma... render. Não, eu botei Ele agora. pensou Eu não então vi essa não. porra aí. agora. Porque essa Ele música eu pensou agora. conheço, Claro, perfeito. então é um meme da base do Palmeiras. Entendi, Não perfeito. tem meme nenhum. Estevão ou Madueck? Ah, Estevão. Eu ainda vou insistir no Estevão, por mais que o Mundial Insistir? dele também seja um pouco decepcionante, assim como é o do Cole Palmer, né? Perfeito. Muito talento para pouco jogo jogado até agora na Copa do Mundo. Perfeito. Mas a gente ainda é muito chonado no talento, né? Também por isso foram no Palmer, né? Tão fácil. Eu acho que é o mesmo argumento do Isso. Palmer. Então é Estevão. Só que com um agravante. O Mundial do Alan, que a gente votou com o Palmer contra quem? Com o Maurício. Isso. O Mundial do Maurício é bom. Mas a gente foi em quem tem mais recursos. o O do Mundial do Estevão não é bom. Tá. Mas e ele tem muito mais recursos que o Madueck. Sim. E que o Mundial não é bom. Então aí Tá acho que bom. facilita o voto no Estevão. Tá bom.
Vitor Roque ou Dilep? Vitor Roque. Mas sem pensar. Assim, você querendo votar no Vitor Roque hoje, eu acho que não tem como. E acho que o Palmeiras, assim, não sei porquê, eu fico com essa impressão. Tem vezes que o Vitor Roque joga cara é e ele muito não recebe não, bolas antes- que antes depois dessa entram dessa forma pro Flaco. Tu já reparou isso? Não fiquei. Eu não sei se é o Vou fato observar. eu não sei se é o fato do Vitor Roque se mexer muito mais ou tudo. Então, tem horas que você fala assim: "Caramba, por que essa bola não chegou assim pro Vitor Roque? Chega pro Flaco e não chega pro Isso Vitor é Roque". verdade. Então, embora o Dilap não me faça, Isso é verdade. não Não me enche os emocione muito, Não enche os acho que a olhos. fase desse momento, se eu tivesse um jogo decisivo, eu iria de Dilap e não de Vitor Roque. Mas dito Vitor isso, o Vitor Roque, Roque mano, vai e ele faz 2 gols daqui a pouco. Pois é. E ele é, assim, e o Dilep no campeonato acho que já fez, produziu mais 7-3 também, né? pro Produziu Chelsea, mais, hein? né? Isso aí É, já não vai tem muito o que envelhecer fazer. bem Tá mal, bom. hein? Então, a verdade é que nós temos... Calma que falta o técnico. Calma que fala o técnico. Mas, por enquanto, a gente tem 8-3. 3 jogadores Comigo é o maior apenas do defensor do Palmeiras, tá? técnico. Eu não quero jogar meu voto fora, porra. O voto do técnico exige debate, argumentação, gera polêmica aí pra não contabilizar. Abel. Pra vir a dona do programa Não e precisa nem falar, pôr, já está coloca, 6-6. 8-4. Ah, mas com o treinador é 7-6. Porra, então é Não tem como 7-6. essa aí, não tem como. É, esse essa conta número. não tem Perfeito. como. Então é 7-5. 8-3 para o Chelsea. Tá no campo. Abel Ferreira ou Maresca? Abel. Abel? Sem pensar, É Abel. né? Abel. Vai de Abel Vou também? de Abel Não também. tem nenhuma acho, coisa acho pra que defender o Maresca aqui. Tirando, tem um ponto aí que é a maturidade do trabalho, né? Os dois, um tem 5 anos, Claro. o outro começou agora e tudo, mas... Eu vou e acho que poupar vocês da explicação depois, ó. Mas fiquem aí com 4 pro Palmeiras, 8 pro Chelsea. E amanhã a gente vai ver no que vai dar essa aí.